Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí, me chamo Alex, esse é o canal do Valoroso. Hoje nós vamos falar sobre os adoradores anônimos. Você sabia que existe os adoradores anônimos? Existe uma instituição séria chamada Alcoólatras Anônimos, né? Que busca recuperar pessoas com problemas com álcool. E existe também os adoradores anônimos. E todo cristão sincero em Jesus Cristo precisa ser um adorador anônimo. E em que sentido eu estou falando isso? Preste atenção, porque nós estamos embasados nesse texto aqui. Nós vamos nos embasar, no texto de Mateus, capítulo 6, no verso de número 5. Presta atenção o que Jesus diz. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Para quem não sabe, sinagogas no caso, eram templos, locais onde os judeus eles se reuniam para orar, para falar com Deus, para ler as escrituras naquele período. Era tipo como se fossem os templos hoje, as igrejas, as denominações nos dias de hoje. E havia muitas sinagogas em Jerusalém, pessoal, havia muitas sinagogas. Então, Jesus vai falar o seguinte: quando orares, não sejais como os hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que falsa, é uma pessoa que aparenta ser algo, mas na verdade não é. É uma pessoa que põe uma máscara no seu rosto. É uma pessoa que falta com a transparência. Esse é o hipócrita. Não sejais como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, tem prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pessoal, isso aqui é muito sério. Muito sério porque Jesus ele fala sobre um tipo de adoração, uma adoração que não é anônima, uma adoração forçada, algo apenas para aparentar, ou seja, para se exibir diante dos homens, algo apenas maquiado, mecânico, ritualístico. E isso é um perigo, querido. E infelizmente nós precisamos abandonar esse tipo de prática, porque as pessoas hoje elas querem o tempo todo serem aceitas. Muitas vezes elas oram para serem vistas pelos homens. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Muitas vezes canta em voz alta para se amostrar para os outros, para se apresentar diante dos homens, como se fosse um artista. É o que a gente vê muito nos dias de hoje. E às vezes a gente vê também uma oração que não é sincera, uma oração com conteúdo, uma oração repetitiva muitas vezes, uma oração maquinada, uma oração ritualística, algo apenas para aparentar diante dos homens. Olha, veja como eu sou muito espiritual, veja como eu sou de Deus. Então as pessoas querem o tempo todo forçar uma espiritualidade que, na verdade, quando Deus ele olha para o interior dessa pessoa, não é nada daquilo. É como diz a frase: quem muito arrota a espiritualidade se embriaga de hipocrisia. A nossa espiritualidade em Jesus Cristo tem que ser algo natural, tem que sair naturalmente de você, querido. Tem que ser algo prazeroso, Então, existia sim essa prática terrível dos religiosos naquele tempo, no tempo de Jesus, orarem em voz alta, Hoje em dia as pessoas se enganam muito com esse negócio de oração forte. Eu vou ali porque ali tem uma oração forte. Só que quando a pessoa está falando de oração forte, ela muitas vezes associa a oração forte à entonação de voz do camarada, Se ele impõe mais a voz, tipo: Senhor, meu Deus e meu Pai, faz o milagre, faz a obra.
Ou seja, a pessoa acha que isso é uma oração forte. Se a pessoa orar de forma tranquila, de forma serena, Senhor, meu Deus e meu Pai, ela diz, não, isso aí não ora muito forte, né? Isso aí, a oração desse é fraquinha. Então as pessoas estão levando muito para esse lado, oração forte, né? E às vezes esse camarada que está entonando a voz, a oração dele é uma oração ritual. É uma oração apenas para se aparentar diante dos homens. E muitas vezes aquele que vai com simplicidade, que a sua oração vai de todo o coração, né? Esse sim está sendo verdadeiro para com Deus. Eu não acredito em Deus forte, uma oração forte. Eu acredito num Deus forte que ouve a minha oração. Eu acredito num Deus forte que ouve a minha oração. Eu vou ali no fulano de tal porque a oração dele é forte, né? E a sua oração para com Deus? Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Como está a tua vida de oração para com o teu Deus? Como está a tua comunhão com Deus? Tem pessoas que estão buscando oração forte por aí, mas elas não se quebrantam diante de Deus com um coração sincero, arrependido de fato. Deus quer que você desenvolva um relacionamento com Ele, uma oração sincera, verdadeira, não como esta aqui, não como esta, porque Jesus está dizendo, eles são hipócritas, eles oram em voz alta, nas praças, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou de Deus. A verdadeira espiritualidade vai se manifestar de forma natural. Não precisa você forçar a barra de nada. Ela vai se manifestar naturalmente na tua vida, querido. E como é que a gente deve se portar mediante a oração, diante da vida com Deus de oração? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 6, no verso de número 6. Mas tu, ou seja, aqui é uma conjunção adversativa, mas tu, ou seja, você vai fazer diferente desses homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aposento é o quarto. É interessante que o quarto é o lugar mais secreto, né, da nossa casa. É o lugar mais íntimo da nossa casa, é o nosso quarto, né? Tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ou seja, para você ficar ali sozinho. Ninguém está vendo. Então fica aquela pergunta, né? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós? Quem somos nós no oculto, no escondido, fora dos púlpitos, fora das congregações ali, do povão e tal? No vídeo passado eu falei sobre congregar, é importante. Mas quem somos nós no secreto, quando ninguém está vendo? Hein? Que certos tipos de vídeo você anda assistindo aí no secreto, hein? Que certos tipos de vídeo você anda assistindo no secreto? Que certos de conteúdo você anda assistindo aí no secreto? Então, a verdadeira fé, ela está manifestada quando não tem palanques, quando não tem luzes diante de nós, para que sejamos artistas. Então, a verdadeira adoração com Deus está no anonimato. Olha, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Olha aí, Deus vai te recompensar, querido. Quantas vezes meu coração angustiado, quantas vezes meu coração pesado, meu coração triste por uma determinada situação. Tranquei a porta do meu quarto ali, só eu no silêncio com Deus, derramando minhas lágrimas, me derramando diante de Deus. Na mesma hora aquilo a gente se alivia. Pode ter certeza disso. A gente sente um alívio tão grande quando a gente ora com o coração sincero, no oculto mesmo, escondido. É o quarto de guerra, né? Tem até um filme com esse nome. É o quarto secreto, pessoal, onde ninguém está nos vendo. Ali é só a gente e Deus. É só a gente e Deus. Quando as luzes se apagam, Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, querido. Não precisa falar para ninguém que você está orando tantas horas.
Não precisa ficar rotando isso para ninguém. Olha, eu oro tantas horas por dia, eu jejuo tantas horas por dia. Não precisa. Seja um adorador anônimo nesse sentido. No oculto, ninguém precisa saber de nada, porque a partir do momento que você fala, eu estou orando tantas vezes, eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, você está querendo se amostrar para a pessoa. Você está querendo o exibicionismo, você está querendo a glória para si, e muitas vezes você não está querendo a glória que é de Deus. Ora ao teu Pai, no secreto, no oculto, e Ele vai ver tudo. Ele vai ver tudo, Ele vai te recompensar por isso, pela tua sinceridade, querido. Pela tua sinceridade, olha aqui para mim, pela tua sinceridade, Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar, porque essa palavra é para mim também. Quantas vezes eu já agi também com hipocrisia? Quantas vezes eu já agi também com hipocrisia? Quantas vezes minha oração foi falsa? Quantas vezes minha oração foi mecânica? Quantas vezes minha oração foi forçada, com falta de comunhão? Quantas vezes? Eu falo de mim também, querido. Porque essa palavra é para todos nós. Ela abrange a todos nós, não tem hipocrisia aqui. Quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O teu mediador é Jesus Cristo. Sendo Ele o teu mediador, meu irmão, você tem que acreditar num Deus forte que ouve a tua oração. Você tem que acreditar nisso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Ele diz no versículo 7, e orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não está preocupado com muitas palavras, não. Deus está preocupado com a sinceridade. Não adianta falar muito e não ser sincero. É melhor falar pouco e ser verdadeiro. Essa é a realidade, essa é a verdadeira comunhão com Deus, querido. É a sinceridade que sai da nossa língua, que sai dos nossos lábios, querido. Essa é uma grande realidade. Tem muita adoração forçada. Deus não quer isso, querido. Deus quer uma adoração sincera. Deus quer os adoradores anônimos no quarto lá de guerra, quando ninguém está vendo. Então, esse é um grande perigo, né? Porque hoje tem religiões, inclusive cristãs, que incentivam as pessoas a pegarem o terço e ficar repetindo 50 mil vezes o Pai Nosso. Gente, Deus não quer isso. Deus quer que você seja sincero nas tuas palavras. Deus não quer que você fique toda hora repetindo a mesma coisa, porque aquilo ali vai virar apenas algo ritualístico. Não vai ser algo que vem de dentro de fato. Vai ser algo mecânico. Então, queridos, Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Busque um lugar para você ficar no secreto e fale com Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai trazer um descanso para o teu coração. Talvez é isso que você está precisando nesse momento. Talvez você que está me assistindo aí, você está angustiado, você está aflito. Deus vai trazer paz para o teu coração. Amém? Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, compartilha aí, né, esse canal, esse vídeo. Compartilhe o vídeo aí para alcançar bastante pessoas, né, para alcançar um grande número de pessoas. Ative o sininho para você receber as notificações aí de vídeos novos. Ative o sininho e deixa aquele gostei aí para fortalecer o canal. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Na paz!